Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Meu Pé de Laranja Lima e vamos ler hoje a segunda parte do capítulo 4º. Na nossa última aula de leitura, a gente leu a primeira parte. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já leu, tá? Para você que não está lembrado de alguns detalhes, então se liga aí que a gente vai lembrar agora. No primeiro capítulo, a história começa com Totoca e Zezé indo até a casa nova entre aspas, né? Porque não era uma casa deles, era uma casa de aluguel, eles estavam indo lá para saber onde era e para Totoca ensinar a Zezé a atravessar a rodovia. Então, a história começa assim. Zezé questiona se Totoca vai levar os brinquedos da casa velha para a casa nova. E aí a gente lembra que os brinquedos eram brinquedos ligados à imaginação de Zezé. Por exemplo, o galinheiro era o jardim zoológico. O morcego que tinha na casa era Luciano, que ele brincava como se fosse um aeroplano e por aí vai. Totoca também descobre que Zezé já sabe ler e aprendeu a ler sozinho. E Totoca questiona a Zezé como que foi isso. E Zezé não sabe explicar, mas mesmo assim Totoca acha que é mentira de Zezé. Daí Zezé, como é muito esperto, vai até a casa de tio Edmundo, fala que já sabe ler e faz uma espécie de acordo, uma troca, mostrar que sabia ler em troca de um cavalinho. No segundo capítulo, começa falando sobre os irmãos de Zezé, que como era uma família grande e a mãe tinha que trabalhar fora, o pai também ocupado, o irmão mais velho era encarregado de cuidar do irmão mais novo. Logo, Zezé ficava assim, meio que na incumbência de cuidar de Luiz, que era o seu irmãozinho mais novo. Daí mostra a cena, né? Fala sobre Zezé brincando com Luiz, mas na verdade toda aquela brincadeira ali, ele brinca um tempão enrolando porque ele está com medo de levar umas chineladas de Glória e Lalá. Por quê? Mais uma vez Zezé aprontou. Ele cortou com um caco de vidro o varal da vizinha que estava cheio de roupas. E aí as irmãs descobriram e enquanto ele estava ali brincando, elas estavam sentadas no batente da porta, só aguardando ele passar para levar umas chineladas. E não teve jeito, ele levou mesmo. Depois eles foram visitar a casa nova, todo mundo junto, com a mãe, os irmãos e tal. Lá, Totoca, Godóia e ele escolheram cada uma árvore para si. E quando Zezé chega no quintal, não tem mais árvores grandes, porque os outros irmãos já escolheram. Sobrou para ele só um pé de laranja lima, pequenininho lá no fundo do quintal. A princípio, o Zezé fica meio aborrecido, chateado, porque ele era pequenininho, mas depois ele descobre que o pé de laranja lima tem uma característica especial, que é falar. Então, a partir daí, ele já fica encantado e vê que a escolha foi a melhor. No capítulo 3º, tem aquela parte em que Zezé sabe que vai ter uma distribuição de brinquedos e aí ele pede a Godóia que os leve, mas ela não pode porque tá cheia de serviços, justamente por conta da mudança da casa, ela tá arrumando tudo. E Zezé então decide arrumar Luiz, acorda bem cedinho, arruma ele todinho e eles vão. Godóia fica com dó, pede para o carteiro os conduzir até lá. Mas o carteiro só vai até uma parte e eles vão sozinhos do resto. Infelizmente, quando eles chegam lá, já não tem mais nada, nem ninguém, só um monte de papel de presente pelo chão. Isso Zezé fica arrasado, inclusive achando que o menino Jesus não gostava dele, porque ele era um menino mau. Na cabecinha dele, ele era um menino mau, de tantas pessoas falarem, ele entendia isso também. E ele acha que isso foi uma espécie assim, de castigo. Ele então decide dar o cavalinho que ele conseguiu com o tio Edmundo, ele decide dar para Luiz. Pede para Totoca trocar o cabo, arrumar tudo bonitinho para poder dar a Luiz. É nesse capítulo que tem aquela cena da ceia, uma ceia muito triste.
só tinha rabanada e café, o pai sem trabalhar, toda aquela situação. Zezé, justamente por conta dessa dificuldade, ele aguarda que o Papai Noel dê um presente, coloca o sapatinho lá na porta, não dá certo. E no dia seguinte ele fala que é muito ruim ter pai pobre. Isso machuca demais o pai. Totoca fica zangado com ele porque ele falou isso. E então Zezé decide. Zezé entende que ele pegou pesado, então ele decide pegar a caixa de engraxate e vai para a rua, passa o dia todo na rua para ver se conseguiu um dinheiro. Ele consegue um dinheiro que era para comprar uma caixinha de cigarros para fazer um agrado ao pai, meio que aliviar aí a culpa dele. No capítulo 4, cujo subtítulo é O Passarinho, a Escola e a Flor, nós lemos na nossa última aula a primeira parte. E aí, só para vocês relembrarem, foi a mudança para casa nova. Eles colocaram as coisas em cima de uma carroça e seu Aristides foi levando. Quando o Zezé, eles já se acomodam lá na casa nova, na rua nova, Zezé dá um tempinho nas peraltices, mas não demora. Ele pega uma meia velha que ele achou no dia em que ele estava trabalhando de engraxate e recheia essa meia com areia, amarra uma cordinha e põe a cobra no meio da rua, meio escura, para simular uma cobra. Vem uma mulher gestante e quando a mulher vê essa cobra, a mulher faz um escândalo, passa mal porque estava grávida e Zezé, com o grito da mulher, ele se assustou e correu para casa. Só que ele esqueceu a cordinha amarrada no dedo. Então, quando a família de Zezé, já desconfiada que poderia ser ele, foi seguir o caminho da cordinha, dito e certo, tinha sido Zezé. Depois disso, né, ele levou uma bela palmada, uma bela surra da mãe, e depois disso, ele foi outro dia na casa do tio Edmundo, querendo entender o que estava acontecendo com ele, que agora o passarinho não só cantava, mas ele conseguia na cabecinha dele ver, ouvir as coisas e tal. E aí tio Edmundo explicou que era o pensamento, que ele já estava na idade da razão. Então Zezé entendeu que ele não precisava mais do passarinho e resolveu soltar esse passarinho. Ele vai até o fundo do quintal, perto do pé de laranja-lima, e fica deitadinho lá olhando para cima, espera uma nuvem passar e abre a camisa e simula assim, de forma simbólica, para o passarinho ir embora. Agora nós vamos para a segunda parte do capítulo 4. Lembra que o subtítulo é O Passarinho, a Escola e a Flor. Então, na primeira parte, a gente viu que já foi falado sobre este passarinho. A gente vai ver agora o que vai falar sobre a escola e a flor. Glória me chamara muito cedo. Deixa eu ver as unhas. Mostrei as mãos e ela aprovou. Agora as orelhas. Ih, Zezé. Me levou no tanque, molhou um pano com sabão e foi esfregando a minha sujeira. Nunca vi uma pessoa dizer que é um guerreiro pinagé e viver sempre sujinho. Vá se calçando que eu procuro uma roupinha decente para você. Foi na minha gaveta e remexeu. E remexeu mais. E quanto mais remexia, menos achava. Todas as minhas calcinhas ou eram furadas, rasgadas, remendadas ou serzidas. Calcinhas? Sim. Calcinhas aqui são calças pequenas e não calcinhas como a peça feminina. Não precisava nem contar para ninguém. Só vendo essa gaveta, a pessoa descobriu o menino terrível que você é. Vista essa mesmo, está menos ruim. E fomos nós embora para a descoberta maravilhosa que eu ia fazer. Chegamos perto da escola e uma porção de gente levava menino pela mão para matricular. Não vá fazer papel triste nem esquecer nada, Zezé. Ficamos sentados numa sala cheia de meninos e todos espiavam uns aos outros, até que veio a nossa vez e entramos na sala da diretora. Seu irmãozinho? Sim, senhora. Mamãe não pôde vir porque trabalha na cidade. Ela me olhou bastante e os olhos dela ficavam grandes e pretos porque os óculos eram muito grossos. Gozado é que ela tinha bigode de homem.
Por isso é que ela devia ser diretora. Ele não é muito pequenininho? É franzino para a idade, mas já sabe ler. Que idade você tem, menino? Dia 26 de fevereiro, fiz 6 anos, sim, senhora. Muito bem. Vamos fazer a ficha. Primeiro, a filiação. Filiação é o nome do pai e da mãe. Glória deu o nome de papai. Quando chegou o nome de mamãe, ela falou só Estefânia de Vasconcelos. Eu não aguentei e soltei a minha correção. Estefânia Pinagé de Vasconcelos. Como é? Glória ficou meio corada. É Pinagé. Mamãe é filha de índios. Fiquei todo orgulhoso porque eu devia ser o único que tinha nome de índio naquela escola. Depois, Glória assinou um papel e ficou parada, indecisa. Mais alguma coisa, moça? Eu queria saber a respeito dos uniformes. A senhora sabe, papai está desempregado e somos bastante pobres. E aquilo foi comprovado quando ela mandou que eu desse uma volta para ver o meu tamanho e número e acabou vendo os meus remendos. Escreveu um número num papel e mandou a gente lá dentro procurar Dona Eulália. Dona Eulália também se admirou com o meu tamanho e o menor número que tinha me fazia parecer um pinto calçudo. O único é esse, mas está grande. Que menino miudinho. Eu levo e encurto. Saí todo contente com 2 uniformes de presente. Imagine a cara de Minguinho quando me visse de roupa nova e de aluno. Com o passar dos dias, eu contava tudo para ele. Como era, como não era. Tocam um sino grande, mas não é grande assim como o da igreja. Você sabe, não? Todo mundo entra no pátio grande e procura o lugar que tem a sua professora. Bem, aí ela faz a gente fazer fila de 4 e vai tudo que nem carneirinho para dentro da aula. A gente se senta numa carteira que tem uma tampa que abre e fecha e guarda tudo dentro. Vou ter que aprender uma porção de hino, porque a professora disse que para ser bom brasileiro e patriota, a gente tinha que saber o hino de nossa terra. Quando aprender eu canto, viu, Minguinho? E vieram as novidades, as brigas, as descobertas de um mundo onde tudo era novo. Menina, aonde é que você vai com essa flor? Ela era limpinha e trazia na mão o livro e o caderno encapados. Usava 2 trancinhas. Levo para minha professora. Por quê? Porque ela gosta. E toda aluna aplicada leva uma flor para a professora. Menino também pode levar? Gostando da professora, pode. Ah, é? É. Ninguém tinha levado uma flor sequer para minha professora, Dona Cecília Paim. Devia ser porque ela era feia. Se ela não tivesse uma pintinha no olho, não era tão feia. Mas era a única que dava um tostão para mim para comprar sonho recheado no doceiro de vez em quando chegava o recreio. Comecei a reparar nas outras aulas e todos os copos sobre a mesa tinham flores. Só o copo da minha continuava vazio. Mas a aventura maior foi aquilo. Sabe, Minguinho, hoje apanhei um morcego. O tal do Luciano que você disse que vinha morar aqui nos fundos? Não, bobinho. Morcego de andar. A gente pega os carros que passam bem devagar perto da escola e gruda no pneu que tem atrás. E vai viajando, que é uma beleza. Quando chega na esquina que ele vai entrar, na paradinha para ver se vem outro carro, a gente pula. Mas pula com cuidado, porque se saltar na velocidade, achata a bunda no chão e rela os braços. E ficava tagarelando tudo o que acontecia na aula e no recreio para ele. Só vendo como ele ficou inchado de orgulho quando contei que na aula de leitura, Dona Cecília Paim disse que eu era quem melhor lia, o melhor leitureiro.
Aí fiquei com as minhas dúvidas e resolvi que na primeira oportunidade ia perguntar a tio Edmundo se era leitureiro mesmo. Mas falando de novo no morcego, Minguinho, para você ter uma ideia de como é quase tão bom como andar a cavalo em você. Mas comigo você não corre perigo. Não corre, é? E quando você galopa, que nem louco, pelas campinas do oeste, quando a gente vai caçar bisão e búfalos, esqueceu? Nesse momento aqui, a gente observa o quanto que a imaginação de Zezé é aguçada. Então, ele faz uma referência ao momento em que ele está brincando com Minguinho, com o pé de laranja-lima, e que ele simula, ele imagina essa situação. Ele teve que concordar, porque nunca sabia discutir comigo e ganhar. Mas tem um, Minguinho, tem um que ninguém teve coragem de pegar. Sabe qual é? Aquele carrão do português, Manuel Valadares. Você já viu nome mais feio do que esse? Manuel Valadares. É sim, mas eu estou pensando uma coisa. Pensa que não sei o que você está pensando? Sei sim, mas por enquanto não. Deixa eu treinar mais, que eu me arrisco. E os dias foram se passando naquela alegria toda. Uma manhã, apareci com uma flor para minha professora. Ela ficou muito emocionada e disse que eu era um cavalheiro. Sabe o que é, Minguinho? Cavalheiro é uma pessoa muito bem educada, parecida com um príncipe. E todos os dias fui tomando gosto pelas aulas e me aplicando cada vez mais. Nunca vieram uma queixa contra mim de lá. Glória dizia que eu deixava o meu diabinho guardado na gaveta e virara outro menino. Você acha que eu viro, Minguinho? Parece que acho. É assim, pois eu ia lhe contar um segredo e eu não conto. Saí emburrado com ele, mas ele nem ligou muito porque sabia que a minha zanga não durava nada. O segredo ia acontecer de noite e meu coração quase saía do peito de ansiedade. Custou a fábrica apitar e o povo passar. Os dias de verão demoravam a carregar à noite. Até a hora da comida não chegava. Fiquei no portão vendo as coisas sem ideia de cobra nem nada. Fiquei sentadinho esperando mamãe. Até Jandira estranhou e perguntou se eu estava com dor de barriga por ter comido fruta verde. O vulto de mamãe apareceu na esquina. Era ela. Ninguém no mundo se parecia com ela. Levantei de um pulo e corri. A bênção, mamãe! Beijei a mão dela. Até na rua, mal iluminada, eu via que o rosto dela estava cansado. Trabalhou muito hoje, mamãe? Muito, meu filho. Fazia um calor dentro do tear que ninguém aguentava. Me dê a sacola? A senhora está cansada. Comecei a carregar a sacola com a marmita vazia dentro. Muita arte hoje? Pouquinho, mamãe. Por que você veio me esperar? Ela estava adivinhando. Mamãe, a senhora gosta pelo menos um bocadinho de mim? Gosto de você como gosto dos outros. Por quê? Mamãe, a senhora conhece o Nardinho? Aquele que é sobrinho da Patachoca? Ela riu. Me lembro. Sabe, mamãe, a mãe dele fez um terninho para ele. Lindo. É verde com risquinha branca. Tem um coletinho que abotoa no pescoço, mas ficou pequeno para ele. E ele não tem irmão pequeno para aproveitar. E ele disse que queria vender. A senhora compra? Ih, meu filho, as coisas estão tão difíceis. Mas ele vende de 2 vezes e não é caro, não paga nem o feitio. Estava repetindo as frases de Jacob prestamista. Ela guardava silêncio fazendo contas. Mamãe, eu estou sendo o aluno mais estudioso da minha aula. A professora disse que vou ganhar distinção. Compre, mamãe. Eu não tenho uma roupinha nova faz muito tempo.
mas o silêncio dela chegava até a angustiar. Olhe, mamãe, se não for esse, nunca vou ter minha roupa de poeta. Lalá faz uma gravata assim de laço grande de um pedaço de seda que ela já tem. Está bem, meu filho, eu vou fazer uma semana de serão e compro sua roupinha. Serão é hora extra, então ela ia trabalhar um pouco mais além do horário. Aí eu beijei a mão dela e fui andando, encostando o rosto em sua mão até dentro de casa. Foi assim que eu ganhei minha roupa de poeta. Fiquei tão lindo que tio Edmundo me levou para tirar um retrato. A escola, a flor, a escola. Tudo ia muito bem quando Godofredo entrou na minha aula. Pediu licença e foi falar com Dona Cecília Paim. Só sei que ele apontou a flor no copo. Depois saiu. Ela olhou para mim com tristeza. Quando terminou a aula, me chamou. Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espere um pouco. Ficou arrumando a bolsa que não acabava mais. Se via que não estava com vontade nenhuma de me falar e procurava coragem entre as coisas. Afinal, se decidiu. Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Balancei a cabeça afirmativamente. Da flor? É, sim, senhora. Como é que você faz? Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só encostado, eu entro depressa e roubo uma flor. Mas lá tem tanta flor que nem faz falta. Sim, mas isso não é direito. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já é um furtinho. Não é não, Dona Cecília. O mundo não é de Deus? Tudo que tem no mundo não é de Deus? Então as flores são de Deus também. Ela ficou espantada com a minha lógica. Só assim que eu podia, professora. Lá em casa não tem jardim. Flor custa dinheiro e eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. Ela engoliu em seco. De vez em quando, a senhora não me dá dinheiro para comprar um sonho recheado, não dá? Poderia lhe dar todos os dias, mas você some. Eu não podia aceitar todos os dias. Por quê? Porque tem outros meninos pobres que também não trazem merenda. Ela tirou o lenço da bolsa e passou disfarçadamente nos olhos. A senhora não vê a corujinha? Quem é a corujinha? Aquela pretinha, do meu tamanho, que a mãe enrola o cabelo dela em coquinhos e amarra com cordão. Sei, a Dorotília. É, sim, senhora. A Dorotília é mais pobre que eu. E as outras meninas não gostam de brincar com ela, porque é pretinha e pobre demais. Então ela fica no canto sempre. Eu divido o sonho que a senhora me dá com ela. Dessa vez, ela ficou com o lenço parado no nariz muito tempo. A senhora, de vez em quando, em vez de dar para mim, podia dar para ela. A mãe dela lava a roupa e tem 11 filhos, todos pequenos ainda. Dindinha, minha avó, todo sábado dá um pouco de feijão e arroz para ajudar eles. E eu divido o meu sonho porque mamãe ensinou que a gente deve dividir a pobreza da gente com quem é ainda mais pobre. As lágrimas estavam descendo. Eu não queria fazer a senhora chorar. Eu prometo que não roubo mais flores e vou ser cada vez mais um aluno aplicado. Não é isso, Zezé. Venha cá. Pegou as minhas mãos entre as dela. Você vai prometer uma coisa, porque você tem um coração maravilhoso, Zezé. Eu prometo, mas não quero enganar a senhora. Eu não tenho um coração maravilhoso. A senhora diz isso porque não me conhece em casa. Não tem importância. Para mim você tem. De agora em diante, não quero que você me traga mais flores. Só se você ganhar alguma, promete? Prometo, sim, senhora. E o copo? Vai ficar sempre vazio?
Nunca esse copo vai ficar vazio. Quando eu olhar para ele, vou sempre enxergar a flor mais linda do mundo e vou pensar: quem me deu essa flor foi o meu melhor aluno, está bem? Agora ela ria, soltou minhas mãos e falou com doçura: agora pode ir, coração de ouro. Nós concluímos a leitura do capítulo 4 e vimos aí quão grande é o coração de Zezé, o quanto que ele é um menino amoroso e sensível, apesar das peraltices dele. Mas ele, assim como a professora falou, de fato tem um grande coração, um coração maravilhoso, é uma linda criança. Eu vou passar algumas questões sobre essa parte que nós lemos hoje, daí você responde com atenção para nas próximas aulas a gente fazer a correção, tá certo? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca nos comentários, avalia a aula e até a próxima.